Boa noite a todos, me chamo Pablo e vou dar início às apresentações do grupo 2. Nosso tema é Tecnologias atuais e placa de vídeo e games computers. O nosso grupo é composto por Diovan Vinícius Batista, Gustavo Garcia Rodrigues, Henry Alan Alves Aguilar, Leonardo Vinícius Balbino e Pablo Felipe Cavalieri. O que são placas de vídeos? Placa de vídeo, também chamada de placa gráfica ou aceleradora gráfica, consiste em um componente de hardware do computador ou notebook que tem a função de transmitir as imagens e envia ele para o monitor. Normalmente possui memória com capacidade medida em byte. É possível gerar e renderizar gráficos tanto 2D quanto 3D. Tudo que você vê na sua tela dos seus dispositivos, efeito visual das aplicações, cores, imagens, vídeos, jogos e projetos em 3D, são possíveis graças a ela. Em 1981, as primeiras placas de vídeo começaram a ser fabricadas pela empresa IBM, com o lançamento do primeiro IBM PC. Foi criada também a primeira placa de vídeo monochrome, Display Adapter, o adaptador de vídeo monocromático. Trabalhava apenas em modo texto, conseguindo exibir 25 linhas e 80 colunas de caracteres na tela, em alta resolução e claro. As primeiras placas gráficas foram da empresa S3 Graphics, sendo a primeira S3 Trio, considerada por muitos como a primeira placa de vídeo propriamente dita. Nesta época, a ATI também começou a fabricar a placa gráfica. Uma das primeiras foi a Mac 8. Em 1995, apareceu no mercado a primeira placa gráfica com aceleradora gráfica 3D da empresa Virgin. Pouco depois, a recém-formada NVIDIA lançou a NV1, e assim seguimos em constante evolução até as placas usadas atualmente. Boa noite a todos, meu nome é Leonardo e eu irei dar início à continuação da apresentação. Os tipos de placa de vídeo. As placas de vídeo dedicadas possuem um padrão próprio de memória RAM, conhecido como padrão GDDR. Esse padrão de memória RAM é específico para processamento gráfico integrado junto ao chip da GPU, possibilitando uma maior comunicação e uma troca de informações muito mais rápida entre esses componentes, possibilitando assim um melhor aproveitamento gráfico e muito menos lentidão devido ao fato de que, possuindo a memória própria do sistema, ele não necessita pegar a memória RAM e alocar uma parte dela para o processamento gráfico. Placas de vídeo dedicadas para notebooks. O chipset de uma placa de vídeo é incorporado a uma placa-mãe de um dispositivo, podendo citar os notebooks ou alguns tipos de consoles. No exemplo dessa implementação, geralmente tem uma consequência devido ao dimensionamento físico e a baixa capacidade de dissipação de calor. Normalmente você tem um clock e especificações um pouco inferior em relação às placas de vídeos normais convencionais não dedicadas, off-boards. Isso devido ao superaquecimento que acaba acontecendo nesse equipamento e a baixa disponibilidade de dissipação de calor. Aqui você tem um exemplo de uma GeForce MX 250 385. Ela possui 1.58 GHz, 64 bits, 700 MHz de consumo de energia. Essa placa de vídeo é incorporada à placa-mãe, podendo ter uma capacidade gráfica em teoria equivalente ao MX250 off-board. No entanto, devido à baixa capacidade de dissipação de calor, ela acaba tendo um desempenho um pouco inferior. No entanto, é uma alternativa muito boa para criar computadores cada vez mais compactos com processamento gráfico dedicado suficiente para atender às necessidades de determinado público. Placas de vídeo integradas. Observando uma deficiência existente entre a comunicação de uma GPU e uma CPU, veio o conceito de se criar uma placa de vídeo dedicada. No caso da AMD, você tem um conceito de APU, e no caso da Intel, você tem uma GPU integrada. Eles não possuem uma denominação específica para esse tipo de implementação. As vantagens desse tipo de sistema é a comunicação muito rápida entre a CPU e a GPU,
possibilitando em teoria uma menor lerdeza entre o momento que você está rodando uma aplicação. No entanto, ela possui como desvantagem o fato de que você ter dois chipsets tão próximos entre si, ambos dissipando muito calor na maioria dos casos, e todos integrados no mesmo sistema de refrigeração, você acaba tendo um desempenho inferior devido aos altos níveis de calor. Boa noite, meu nome é Henry. Eu vou dar parte da apresentação explicando a respeito da fabricação das placas de vídeo. A vida de uma placa de vídeo se inicia com uma linha de produção SMT, tecnologia de montagem em superfície. Esses carretéis das fotos ao lado são na verdade componentes que a máquina SMT monta no PCB da placa gráfica. Toda solda na placa é feita através de processo de serigrafia, semelhante com o modo como as camisetas são impressas. Depois que as placas são totalmente montadas, entra em uma área onde o BIOS é carregado, testado e outros testes na placa de vídeo são executados. Se uma placa passar em todos os testes, é enviada de volta para a linha de montagem para a sua embalagem final. Se caso não passar, a placa é enviada para o engenheiro que irá verificar a placa em busca de seus erros. Nos testes estendidos, se seleciona certas placas da linha de produção para realizar seus testes de extensões de testes estendidos. Esses incluem esse teste de simulação de 5 anos de uso, que é o Accelerated Life Test, teste ambiental e teste de estresse de alta temperatura e teste com jogos. Com relação aos sistemas de ventilação das placas ou coolers, há uma seção inteira para testes. Os ventiladores e outros componentes são ativados através de testes de uso prolongados, testes de temperatura, entre outros. Boa noite, galera. Eu sou o Giovanni e vou falar sobre as tecnologias atuais de placa de vídeo. A NVIDIA anunciou recentemente sua nova placa de vídeo, RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070. Elas prometem mais desempenho por um preço menor em relação à série anterior de sua linha. Ainda que essas placas de vídeo são muito lembradas pelo seu bom desempenho e pela utilização em jogos, ela mantém uma taxa mais alta de qualidade em quadros por segundo, mantendo alta resolução e textura. A chegada desses novos chips gráficos marca um avanço do Ray Tracing. Ela se resulta em melhoria das tecnologias importantes para a indústria de entretenimento. A NVIDIA Broadcast. Como foco nas transmissões, a NVIDIA Broadcast consegue facilitar a configuração da webcam, microfone e alto-falante. Seu maior destaque está em aplicações que utilizam o máximo de aprendizagem da máquina. Você também pode remover o fundo sem a necessidade de um fundo azul ou verde, sendo possível alterar um fundo por uma imagem, vídeo ou deixar sem nada para que ele possa transmitir gameplay. Outro fator interessante é que você pode destacar o fundo com apenas um clique. O software é capaz de identificar quem é o usuário e embarcar todo o resto. A criação a um efeito profissional que seria somente possível desembolsando uma boa grana em uma câmera DSLR. Impacto no jogo. O que causa essa tecnologia interessante é que ela não foca em aumentar FPS. O que realmente merece o destaque da NVIDIA Reflex, que permite melhorar o tempo de resposta em jogos online. Essa tecnologia foi criada para auxiliar jogadores a conseguir enxergar com mais facilidade sua precisão, consegue reduzir a latência do sistema. Com a aplicação ela reduz o tempo de resposta do mouse
Por exemplo, algo que tem um impacto direto no gameplay. Omniverse Machinima. A popularização dessa ferramenta 3D criou um novo tipo de arte, a Machinima, uma forma de storytelling que cria trechos cinemáticos com conteúdos disponibilizados por estúdios que desenvolvem jogos. Pensando nisso, NVIDIA lançou Omniverse Machinima, que utiliza o poder da placa RTX para utilizar na sua criação desse conteúdo. Essa ferramenta foi criada com o propósito de simular reflexo e outros elementos gráficos com precisão. Com esse aplicativo você consegue utilizar a webcam para animar personagens, facilitando a criação de animações faciais utilizando sua própria voz. Além de conseguir simular partículas com alta precisão, cria matérias e combina tudo isso para renderizar em um vídeo 2D, sendo compatível com outros grandes nomes de indústria como 3D Max, Maya Photoshop, Orange e outros. Boa noite, pessoal, eu sou o Gustavo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de Gaming Computers, ou os PC Gamers, né? O que são computadores gamers, pessoal? São computadores montados seletivamente para uso principalmente de jogos eletrônicos, com uma capacidade de processamento tanto de dados quanto de gráficos alta, variando o preço conforme os componentes utilizados. O que é necessário para um computador ser gamer? Bom, para um computador possa ser gamer, os componentes em si devem ser escolhidos minuciosamente, para que entreguem a melhor performance possível, tanto fora quanto dentro dos jogos. A memória RAM, o processador, a placa-mãe, a placa de rede, a placa de som e todos os periféricos devem acompanhar a performance do chip gráfico. Bom, então o nosso grupo fez uma reunião e a gente montou um exemplo de PC Gamer com o chipset da Intel. Temos aí um processador Intel Core i9 10900KF com cache de 20 MB, 3.7 GHz com clock máximo de 5.3 GHz, um socket LGA 1200, que é a 10ª geração, 128 GB de memória RAM HyperX Fury, são 4 pente 32, 3000 MHz DDR4. O armazenamento primário são 2 HDCI Gates barracudo de 4 TB com cabo SATA. O armazenamento secundário, um SSD data XPG de 1 TB com socket M2, leitura de 1000 MB por segundo e gravação de 1500 MB por segundo. A fonte Corsair de AX1000, elas são 1000 watts com selo 80 Plus titânio.
uma placa-mãe Asus ROG Maximus 12 Extreme com socket lógico da LGA 1200. A placa de vídeo Galaxy Nvidia GeForce RTX 3090 com 24 GB de memória GDDR6X. Na parte de refrigeração, além dos coolers que já vem no gabinete, a gente colocou um water cooler da NZXT Kraken de 360mm, e esse gabinete aí é um gabinete gamer da Cougar Conquer 2 Full Tower RGB e as laterais são em vidro. Esse computador gamer assim, que seria um top de linha da Intel, sairia em média de R$ 52.441. E agora, um exemplo de PC gamer da AMD, concorrente direta da Intel. Temos aí um Threadripper Pro com 2.0 GHz, com um clock máximo de 2.0 GB, de 64 núcleos. Uma placa-mãe Asus Pro AWS, Seagate. Temos o gabinete Game Cooler Master Case. Já vem com 4 coolers e a lateral também é de vidro. A memória RAM é a mesma do computador da Intel, são 4 pentes 32 HyperX Fury, totalizando 128 GB com 3000 MHz. Armazenamento primário é o mesmo também, 2 HDs da Seagate de 4 TB. Armazenamento secundário também é o mesmo, uma M2 de 1 TB. A placa de vídeo, a gente pegou uma AMD Radeon RX 6900 XT Graphics com 16 GB GDDR6 também, PCI Express 4.0. A fonte também é a mesma, de 1000 watts da Corsair, selo 80 Plus, e a refrigeração também é a mesma, NZXT Kraken de 360mm. Esse PC aqui da AMD sairia em média de R$ 86.275. É bastante coisa. Com um setup desses, o usuário obteria o máximo desempenho possível da máquina em si. Porém, os dispositivos como monitor, teclado, mouse, headset, que são os fones, também devem acompanhar a qualidade da máquina, de forma que entregue maior profundidade e interação dentro dos games. Por exemplo, o monitor da PC Forte Gamer de 23 polegadas.8, Full HD em 144 Hz, o teclado mecânico da HyperX Alloy, que a resposta dentro de jogo é muito superior ao mecânico teclado de membrana. O mouse gamer também HyperX Pulsefire com um DPI máximo de 16.000. O sensor dele é ótimo para jogos de qualquer tipo de jogo, principalmente FPS. E um headset Razer Kraken X também com som Surround 7.1. Esses periféricos em si no total sairiam em média de R$ 2.757. A qualidade da imagem, som e a resposta de teclado e mouse são fundamentais para tal interação. Um dos exemplos mais práticos que podemos citar é o cenário de esportes, onde todos os players precisam de seu equipamento adequado para que seu rendimento possa ser alcançado o máximo possível. E no exemplo ao lado, a gente tem a equipe brasileira bicampeão mundial de Counter-Strike Global Offensive. Eles já foram top 1 do mundo desde 2016 até 2018. E em totais de prêmios só mundial, sem ser torneios separados da Valve, que é a dona do Counter-Strike, eles totalizaram um valor de mais de 2 milhões em prêmios. Então são um dos melhores exemplos aí de esportes brasileiros aí no mundo. Conclusão do curso. A respeito de placa de vídeos, temos como conclusão que é uma das partes fundamentais dos computadores atuais. Seus recursos são melhores e seguem em constante evolução dia após dia. E além de games, são usados para muitas outras coisas, como streaming, edição de fotos e vídeos também. Sobre os PCs, que nos últimos anos tiveram uma crescente evolução no mercado. São ótimos para diversão e também para trabalho, que é no caso do eSports. A tendência, que é um aumento de processamento gráfico e que fiquem cada vez mais modernos com os novos recursos e ferramentas. Esse é o nosso trabalho, agradecemos sua atenção e tenha uma boa noite.